Seja bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes, história ditada pelo espírito de Rita Maria Kowalski. Nasci em uma pequena aldeia aos arredores da Amazônia, onde ali tudo era difícil. Não se tinha acesso à educação. Plantávamos e comíamos o que a terra dava. Descendente de índios, eu era uma morena linda e eu não queria me casar com um morador da tribo aos 13 anos e continuar naquela vida de pobreza no meio do mato. Pensava o tempo todo em fugir. Eu conhecia muito bem as trilhas dentro da mata e pensava num jeito de fugir e ninguém me encontrar. Não me importava no que eu teria que fazer para conseguir, mas ali eu não queria ficar. Eu dormia no chão das casas feitas de bambu e palha e banhos no rio. Eu sentia a falta de uma vida que eu nunca tive. As minhas irmãs eram conformadas com aquela vida. Eram jovens, tinham vários filhos e viviam a cuidar das crianças e marido. Eu não queria me casar com Igor, que era bem mais velho que eu. Numa madrugada, eu me preparei, coloquei comida e água em um bornal e em silêncio e no escuro saí. Andei a noite inteira sem parar, com medo que alguém sentisse a minha falta e me alcançasse. Cheguei em um local desmatado por madeireiros, com árvores enormes tombadas. Árvores enormes que davam alimentos aos passarinhos e moradia. Dava dó de ver, mas eu tinha que seguir em frente. Me aproximei de um homem que usava máquinas para derrubar árvores. E quando ele me viu, percebi o olhar malicioso para mim. Eu estava com fome e sede, e os meus pés machucados de andar descalça. Eu era uma menina linda, a pele bronzeada e o corpo bem feito. Eu não sabia falar muito bem o português, pois na minha aldeia era outro dialecto. Com dificuldade, o fiz entender que eu estava com fome e sede, e ele imediatamente me levou a uma casa próxima dali e me deu comida, água e um lugar para descansar. Não sei por quantas horas dormi. Quando acordei, ele me olhava e perguntou se eu estava perdida. Respondi a ele que fugi e não queria voltar. Ele disse: "Para ficar aqui, você precisa se tornar minha esposa e eu vou te levar para outra cidade." E aquele homem me levou para sua cidade, longe dali, e me apresentou como esposa. Mas ele já era casado e tinha filhos. Eu não me importei, só queria fugir para bem longe da aldeia, onde nasci e cresci. Quando fui aprendendo a falar o português, com dificuldade, e a conviver na cidade, fiquei deslumbrada com tudo. Aquele homem me deu uma casa, alimentos e roupas, mas eu não o amava. Estava com Lauro porque precisava.
A minha intenção era fugir dele e esperei o momento certo. Na aldeia onde vivi, eu conhecia muitas ervas e na aldeia se curava com ervas. Eu também conhecia uma erva que era venenosa e matava. Lauro chegou em casa com um pacote de dinheiro que recebeu dos cortes de árvores, colocou em cima da mesa e disse: "Vem cá, minha morena." Eu disse a ele: "Não está cansado? Tome um banho. Vou preparar um chá e logo vou." Eu já estava com tudo preparado para fugir. E com jeitinho fiz ele beber o chá da morte. Peguei o pacote de dinheiro e fugi. Fui passando de cidade em cidade até chegar à Colômbia. No caminho, fui fazendo vítimas e conseguindo mais dinheiro para fugir. Na Colômbia, com o dinheiro que consegui, conheci um homem poderoso do tráfico de drogas e me juntei a ele. Com ele, eu não poderia vacilar. Ele era esperto e não confiava em ninguém. Eu tinha uma vida de rainha, de luxo, uma casa linda com empregados, carros e passei a estudar inglês. Queria me preparar para fugir para a Europa. Mas como fugir de um homem como Israel? Israel tinha milhões em contas bancárias e eu tinha que me aliar com alguém para conseguir transferir o dinheiro para uma conta particular. Eu conseguia tudo o que eu queria com a beleza de uma índia linda que eu era. Mas como iria me livrar de Israel? Chá de ervas não iria convencê-lo a tomar. Então, tinha que ser algo mais. Contratei homens para colocar bombas por toda a casa e acionar quando eu não estivesse em casa. E ocorreu como eu esperava. Foi tudo para os ares. Eu já estava em posse do dinheiro e falava inglês. Então, fugi para a Europa. Me instalei e conheci Charles, um homem fino e elegante. Me casei e tive um filho, Jardel. Quando Jardel estava com 12 anos, passou a ter um comportamento estranho. Ele me olhava com ódio e dizia: "Eu te odeio e vou me vingar de você." E surtava, quebrava o que havia pela frente. Depois que passava o surto, ele não sabia e não lembrava o que tinha feito. Chorava e ficava depressivo. Com todo o dinheiro que eu possuía, eu não conseguia um tratamento para o meu filho. Remédios não faziam efeito e eu estava desesperada. Levei o meu filho para Portugal, numa senhora brasileira que era vidente. Meu filho estava sedado por forte medicação. Meu marido, um homem do bem, não sabia nada do meu passado. Orava e pedia a Deus misericórdia. Quando eu sentei na frente da vidente com o meu filho, ela disse: "Como vai, Naimã?" Eu me assustei. Esse era o meu nome da tribo. Ninguém sabia. E ela continuou: "As vítimas que você fez vieram para se vingar." E eu fiquei em silêncio, não sabia o que falar. Meu filho parecia até estar em coma. Eu disse a ela: "Salve o meu filho, ele não merece sofrer pelos meus erros." E a vidente falou: "Por que você fugiu da sua tribo, sendo que antes de reencarnar, escolheu viver assim para não cair nas fraquezas da ganância? Foi pelo dinheiro?" Eu respondi: "Eu não suportava aquela pobreza." A vidente respondeu:
Ali você iria evoluir se tivesse se casado com o Igor. Quantas vítimas você fez por ganância ao dinheiro? Você tem noção disso? Não tenho. Ela respondeu. É uma legião de espíritos que vieram vingar do que é precioso para você, o seu filho. Eu respondi à vidente. Eu pago o que você quiser para você salvar o meu filho. Ela respondeu. Não é o seu dinheiro que vai salvá-lo, e sim o seu perdão às vítimas. E eu perguntei à vidente. Como pode um morto vir assombrar? E ela explicou. O espírito não morre e sabe por que morreu. Ore e peça a misericórdia divina, mas ore com o coração, com a alma. A senhora vidente estendeu a mão para o meu filho e começou a orar. Ele se jogava no chão e gritava. Depois foi se acalmando e perguntou. Mamãe, aonde eu estou? Eu o abracei e perguntei à vidente. Para onde os espíritos foram? Ela respondeu. Jesus, na sua infinita bondade, enviou anjos para ajudar os espíritos que sofriam a dor do ódio. Um dia você terá que reparar os seus erros com esses irmãos. Pratique a caridade, busque a iluminação do seu espírito. 3 anos depois, eu tive uma parada cardíaca e desencarnei. Vaguei por 3 décadas. Voltei à aldeia, tentando encontrar os meus familiares, que já não estavam mais ali. Passei pela Bolívia e no lugar onde eu vivi, e assim fui vivendo na escuridão, até que um mentor apareceu para mim, pelas orações do meu filho, e me levou para uma colônia espiritual. Depois de anos, o mentor me disse que eu precisava reencarnar com todas as vítimas que eu fiz. Eu irei reencarnar na cidade de Manaus, e as vítimas serão os meus filhos, que serão 12. Terei uma vida simples e honesta, e terei que criar os filhos no caminho da boa conduta. Eu disse ao mentor, é muita responsabilidade criar 12 filhos. E ele respondeu, trabalhe com dignidade e nada te faltará. E chegou o dia de me reunir com todas as vítimas na colônia espiritual, para que eles aceitassem serem meus filhos. E foi difícil encarar todos eles. Depois de anos, foi permitido a reencarnação. Confesso que estou apreensiva. Preciso ter fé. A reencarnação vai aliviar o remorso que carrego, que é pesado. Se não fosse a misericórdia de Jesus, eu estaria vagando nas sombras dos erros. Deus me deu uma nova oportunidade. Deus realmente existe e é generoso. Rita Maria Kowalski.